Hoje é o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E aqui no estúdio a gente conversa sobre o assunto com a psicóloga Karen Kashikoshima. Boa tarde, Karen. Boa tarde. A Bahia liderando aí as denúncias no Disque 100 de exploração sexual. Não tem o que comemorar hoje, no dia 18. E você já encaminhou também um dossiê com alguns casos que vocês não veem resultado, que foram encaminhados e que não há resultado. Como explicar isso para a população? O que a gente quer buscar agora, cara? Pois é, o que a gente está buscando? Estamos buscando compromisso do governo, quer dizer, uma atitude de Estado diante dessa situação. Em 2003, 2004, foi feita uma CPMI da exploração sexual infanto-juvenil, foi percorrido o Brasil inteiro levantando os casos mais emblemáticos, foram pré-selecionados 80 casos gravíssimos da situação no Brasil inteiro e, para o nosso espanto, agora, 3 anos depois dessa situação divulgada, encaminhada juridicamente, institucionalmente dentro do país, a gente descobre que dos 200 casos sugeridos para indiciamento, aconteceram apenas 3 condenações, que apenas 7 dessas meninas tiveram um acompanhamento psicossocial. Então a situação ainda é muito mais grave do que a gente imaginava, e o Comitê Nacional, com a Secretaria de Direitos Humanos e a Frente Parlamentar, se posicionou na elaboração desse documento que foi entregue ao Tribunal de Justiça lá em Brasília e ao Ministério de Justiça, e agora é aguardar realmente uma resposta firme, alguma justificativa para a sociedade. E, Karen, a gente tem uma entrevista agora de uma dessas adolescentes em situação de exploração sexual. Vamos ver. Os homens chamavam a gente de noite. A gente ia de noite e amanhecia o dia. Depois a gente dormia, saía de noite de novo. A gente tacava o dia pela noite. Às vezes eu ficava lá no Largo do Tanque, na Ribeira, pagando. Já fui em Campinas de Pirajá, lá na estação Pirajá também. Teve um rapaz que eu conheci lá, me levou para casa dele. E se eu pudesse ir para casa, eu voltava. Arranjava um lugar para trabalhar e ficava lá. Mas para casa eu não quero voltar, não. Pois é, o depoimento dessa adolescente mostra uma situação que é real. Ela é explorada sexualmente, sabe disso, mas também não quer voltar para casa. Pois é. Por que isso acontece? Veja só, a exploração sexual, ela é fruto de um processo, né? Ninguém entra na exploração hoje e amanhã está na exploração. Então, ela é fruto de um processo de vulnerabilização desde a tenra infância, que tem a ver com a desestruturação familiar, tem a ver com essa pobreza que assola o nosso estado e o nosso país, a falta de oportunidades, exclusão da escola, quer dizer, uma série de exclusão que essas crianças vão sofrendo ao longo da vida e que acabam sendo empurradas e compelidas à exploração sexual. Esse é um ponto assim muito importante, eu acho bacana esse depoimento, porque assim, uma coisa que tem me deixado muito revoltada é quando eu escuto depoimentos de vitimização dessa menina, ou seja, culpa a adolescente explorada pela situação de estar sendo explorada, ou seja, está porque quer, é explorada porque gosta, porque é safada e porque, né, por uma série de outros argumentos. E o depoimento dessa garota mostra justamente essa ingenuidade, o quanto ela é vítima e o quanto ela é levada a essa situação. Então, precisam sim de políticas macrosociais, de começar a falar mais seriamente dessa situação. O repórter Cristiano Gobi participou hoje de uma série de discussões que marcam o dia. Vamos acompanhar. No Brasil, são registrados por ano mais de 50 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Este encontro, na sede do Ministério Público em Salvador, marca o Dia Nacional de Combate à Exploração e ao Abuso Sexual Infanto-Juvenil. Reúne agentes do poder público e de entidades civis para debater como combater o problema. O Ministério da Justiça aponta a Bahia como o estado com o maior número de denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes. Um dado que demonstra, por um lado, a dimensão preocupante do abuso e da exploração, mas revela também que a sociedade vem ficando mais atenta. Graças a uma denúncia, nesta semana, um caso foi descoberto. Na segunda-feira, o porteiro Washington Santos Purificação foi preso em casa, na Avenida San Martín, com 2 adolescentes de 15 anos. As meninas eram exploradas sexualmente no Hotel Chamego, na Calçada, onde Washington trabalha. Ele facilitava a entrada das adolescentes com os exploradores. O hotel foi fechado, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. A denúncia possibilita que a gente torne público uma situação que normalmente acontece de forma muito velada, né? Tanto a exploração quanto o abuso são crimes que acontecem de forma muito difícil de serem visibilizados. A punição dos agressores, porém, ainda é exceção, como constata o representante do SEDECA, o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente.
sem que as autoridades, polícia, o Ministério Público tome conhecimento, ele continua na impunidade, aliás, como é um caso em vigor ainda aqui na nossa cidade, no nosso estado. E nós voltamos aqui a conversar com Karen Koshima, coordenadora psicossocial do SEDECA. Karen, a que você atribui essa impunidade? Porque a população tem denunciado, nós vimos agora na reportagem de Cristiano Gobi, você também já tinha dito que o número é o mais utilizado aqui, as denúncias são mais denúncias aqui no estado da Bahia do que em todo o resto do país, mas esbarra no inquérito ou no processo? É na polícia ou na justiça? Nos dois, mas a polícia, quer dizer, o inquérito ele é um grande entrave, né? O número de processos que viram de inquéritos que viram processos é muito reduzido. Por quê? Porque falta pessoal técnico qualificado, né? Era necessário, por isso que hoje mesmo a gente foi entregar novamente ao governador, quer dizer, a gente entregou a Paulo Souto e agora entregamos um novo documento ao governador Jacques Wagner, demonstrando essa situação caótica em todo o estado, dessa ineficiência dessas delegacias, da ausência de delegacias especializadas, apenas em Salvador a gente tem, e precisa realmente reverter essa situação. A gente está aí, o aniversário do Estatuto em 13 de julho, está chegando e o comitê realmente vai aguardar até 13 de julho algum posicionamento governamental sobre essa situação que já foi denunciada desde 2005 por nós. E aí vamos ver o que vai acontecer, porque é importante um posicionamento do Estado. Cara, esclarece as diferenças entre abuso e exploração sexual. Abuso sexual diz respeito à relação interpessoal. É aquilo que a gente normalmente vê assim, abuso do pai com a filha dentro do âmbito doméstico. Isso é abuso sexual. Exploração sexual é o que diz respeito à relação comercial. É o que erradamente as pessoas chamam de prostituição infanto-juvenil. Por que errado? Porque uma criança e adolescente ela não é prostituta, né? Ela é prostituída, ela é explorada sexualmente. Então é uma terminologia errada, mas os leigos entendem assim. Então essa é a diferença básica desses dois crimes. Quando a gente parte para o ambiente virtual, a pedofilia. Certo. Por exemplo, o Ministério Público Federal na Bahia, através do Procurador da República, Sidney Madruga, recomendou aos provedores a inclusão de sítios, um ícone próprio, para que, uma vez acessado, seja denunciado. Que as pessoas ajudem o Ministério nesse combate à pedofilia na internet. Sim. E o que é que o Comitê de Enfrentamento tem feito com relação a isso? Porque é uma coisa que vem crescendo, né? Olha só, isso é um problema federal, né? O comitê ele tem a possibilidade de mobilizar, de divulgar e até mesmo de criar hotlines, que são canais de denúncia, que é o caso do SEDECA, que teve o primeiro canal de denúncia do Brasil, mas o que esbarra em um limite jurídico do país. Quer dizer, a gente encaminha uma determinada denúncia, mas a gente não tem o poder de polícia de averiguar Exatamente. E de punir. Então é importante uma determinação do Estado. Para você ter uma ideia, eu tive com o delegado responsável na Polícia Federal, isso já tem mais de um ano, né? Então pode acontecer, pode até ser que seja uma informação um pouco defasada, mas há um ano atrás, ele tinha na equipe dele para averiguar todas essas denúncias de internet um técnico. Então você consegue compreender a fragilidade das nossas políticas, o quanto está realmente precisando de um investimento mais concreto, de ser encarado mesmo essa situação como algo sério, porque chega de palhaçadas, chega de brincadeira, quer dizer, fala, né, reconhece, vai na televisão, fala um monte de coisa, mas cadê as ações concretas? Cadê o orçamento público para contemplar tudo isso? A gente não vê nada disso acontecendo e está chegando um limite mesmo da irresponsabilidade mesmo com as nossas crianças, e isso não pode acontecer. Então vamos repetir como os números do Disque Denúncia para as pessoas poderem ajudar nesse sentido. É o número fácil, né? O Disque Denúncia Nacional, que é o da Secretaria Especial de Direitos Humanos, é o 100. Basta 100. E você tem alguns telefones estaduais, eu me lembro aqui de qual do SEDECA, que é o 0800 284 5551, que é um número gratuito. Os dois são números gratuitos e que você pode fazer a denúncia. Mas, além disso, você pode ir para o Conselho Tutelar, você pode procurar a delegacia especializada. Quer dizer, existem inúmeras formas de você dar visibilidade a uma situação de violência, seja você como vítima, como familiar ou como simples cidadão. O importante é denunciar, até que os órgãos públicos tomem isso como um problema sério. Exatamente. Ó, tenho também o site do Ministério Público Federal, que é o www.prba.mpf.gov.br. Repetindo, www.prba.mpf.gov.br. Lá você pode denunciar a pedofilia na internet. Karen, muito obrigada pela participação. Vamos torcer que o quadro mude. Apoio, né? Tantos anos aqui apoiando a gente nessa causa. Espero ano que vem estarmos aqui falando de uma outra forma, talvez dizendo que o governador Jacques Wagner tenha revertido essa situação. É isso que a gente está esperando desse novo governo. Tá certo, Vamos esperar sim. Sexta-feira, dia